Olá, e no vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre custos, como que estão os custos dos meus SaaS e para rodar todos os softwares das minhas empresas e algumas lições aqui que a gente pode tirar e quais são os próximos passos para eu conseguir manter esse custo aqui de infra, principalmente, num valor aceitável. Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aqui no DevPlano a gente fala sobre tecnologia e também sobre empreender em software, tá? Então, recentemente a gente vem falando bastante sobre isso. E uma das coisas que é bastante legais de a gente trazer também é sobre custos, né? Então, como que a gente gera esses custos ou faz essa manutenção dos custos para que você consiga ter aí efetivamente uma empresa, um SaaS saudável de caixa, né? Então isso é bastante importante. E eu vou dividir aqui, né, então os meus SaaS, vocês vão perceber que alguns custos estão bastante juntos, né, estão misturados, mas é interessante por que eu trouxe esse vídeo hoje, né? Porque ontem, né, foi final do mês e veio um alerta, inclusive da Vercel, falando que eu estava passando do limite, né? Então passando do limite da conta Pro, né? Então a gente já tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre as despesas do meu SaaS e eu já falei que eu tinha a conta Pro, né? Que é a conta adequada aí para você rodar softwares comerciais. Então ontem eu extrapolei esse limite um pouquinho, né, no último dia, mas é interessante a gente avaliar aqui sobre o que eu poderia fazer, o que eu posso fazer, aliás, para conter esse custo ou se isso é uma preocupação ou não, tá? E é isso que a gente vai discutir aqui um pouquinho. Vou mostrar para vocês também que eu tenho um outro software que eu não rodo na Vercel e eu vou trazer um pouco desse custo aqui também. Antes de começar aqui o vídeo, não deixa de comentar aqui o que você acha desses assuntos, né? Às vezes trazer um assunto meio colateralizado. E antes de a gente começar aqui o assunto do vídeo, 2 recados importantes. Aqui embaixo tem o link para o Deciders, que é a minha mentoria, o que eu te ajudo a sair da ideia, se você nem tem ideia ainda, gerar ideias, priorizar essas ideias, criar hipóteses para elas, até que você chegue no ponto de vender, né, desenvolver, vender e escalar. Tá? Tem um link aqui embaixo para você fazer a sua aplicação. E o segundo, deixa de comentar aqui o que você acha desses assuntos que a gente traz aqui, né? Se é interessante olhar pelo lado do custo e tudo mais, porque é bastante legal para a gente saber se a gente está sendo relevante para vocês, tá? Então, e também se não é inscrito no canal, já se inscreva aí também. Bom, seguinte, para a gente entender um pouquinho esse cenário, eu tenho 2 SaaS, né, atualmente, 2 tipos de SaaS. Eu tenho basicamente todos os meus SaaS que eu consigo gerar e rodar de uma forma serverless, então é por isso que eu rodo eles na Vercel. E nessa mesma conta serverless eu rodo algumas ferramentas da conta 49, que é a minha contabilidade, né? Então tem um link aqui embaixo também para você, se você está recebendo do exterior a gente consegue te ajudar, e o próprio DevPlano, tá? Então, o que é interessante, esses $20 que eu pago por mês, tá incluso tudo isso, né? Então, eu estou pagando por tudo isso daqui, né? Então, existe um outro SaaS que eu vou contar depois qual que é a infra dele, mas basicamente eu consigo gerar SaaS aqui acima de 10 mil reais. Eu já contei para vocês, né? Então, tem um que virou uma empresa, eu não conto os nomes aqui porque eu tenho outros sócios, e tem um que é só meu, por exemplo, que gera 17, 19 mil reais que a gente está, se não me engano. E essa empresa minha, né, esse SaaS, que é com um sócio, a gente está acima de 12 mil reais. Mas as empresas e tudo mais, a gente consegue gerar tudo com $20, tá? Nessa conta Pro da Vercel. O que aconteceu? Por que eu trouxe esse vídeo aqui? Porque eu comecei a olhar e eu recebi ontem, aqui da Vercel, um alerta falando que eu tinha extrapolado o meu limite aqui de invocações de funções serverless, né? Então, que eu já tinha passado de 1 milhão, né? Então passei para 1.033.000. É um uso bastante curioso, né? Então tem bastante uso aqui. O que é interessante a gente olhar sobre isso? É perceber o tipo de aplicação que você está fazendo. Nesse caso meu aqui, todas as minhas aplicações eu faço bastante pull, né? Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu atualizo a tela de novo, né? Então, eu faço isso, a gente usa bastante o gRPC com o Use Query. Então, tudo que você faz, troca de rota, tira o foco da janela, etc., a gente faz um refetch daquela rota inteira, tá? Então, para trazer os dados atualizados. Isso gera uma carga maior, só que deixa a experiência do usuário muito mais fluida. Então, a gente gosta de deixar, eu particularmente gosto muito de deixar
nesse formato. Não é tão caro se a gente for pensar, mesmo que seja um projeto só, né? Então, se a gente fosse pensar um projeto só, gerando isso daqui e pagando $20, já seria bem interessante. O interessante aqui também é que é $10, $10 mil reais, tá? Então, acima de $10.000, e aqui o valor está em dólar. Mas olha só que interessante. Qual que é o meu grande problema aqui? Esses projetos estão todos misturados. Então, se eu pegar aqui, no caso da duração da execução, reparem que eu estou quase batendo o teto também, né? Então, tem algumas épocas aqui que a gente tem um uso um pouco maior, mas a gente está no caminho aqui de bater. E uma coisa bastante interessante, a gente está começando a usar cada vez mais middlewares nos projetos, né? Então, alguns SaaS meus, a gente usa custom domain, etc. Então, a gente precisa usar middlewares, e middleware também vai somando aqui, né? Então, a gente também tem essa questão de contar aqui. Tá longe, né? Então, de 25 mil para 1 milhão, a gente tem bastante chão, mas é uma coisa para ficar de olho. O que é interessante aqui? Na verdade, o que eu vou mostrar para vocês que é interessante a gente olhar? É legal você deixar todos os alertas ligados, né? Então, quando você tem aí aplicações rodando e tudo mais, que você cobra, tá público e tudo mais. Por quê? Para você saber o que está acontecendo com o seu custo. Então, se esse alerta tivesse acontecido na primeira semana do mês, por exemplo, seria diferente do que eu vou fazer agora. Nesse caso aqui, eu não vou fazer nada, por enquanto. Por quê? Porque eu quero ver se isso é consistente, né? Então, eu quero saber qual que é o próximo passo, como que vai ser esse mês. Então, a intenção aqui é olhar para novembro com um pouquinho mais de carinho para saber o que vai acontecer. Se continua nesse uso, se não continua nesse uso, mas a intenção é só ficar de olho nisso. Um outro ponto que é importante, e um outro serviço que a gente usa, serverless, que também estourou o limite, foi o Upstash, né? Então, a gente começou a usar aqui mais de 129 mil requisições. Por que a gente usa o Upstash? A gente usa o Upstash com o KeyStash. Então, KeyStash. Por que a gente usa isso? Para desacoplar, né? Então, a gente tira ali, a gente cria umas filas e tudo mais, e para agendamento de execuções, né? Então, no ambiente serverless, você não tem um servidor, então você precisa criar um cron de alguma outra maneira. A gente usa o KeyStash para isso. Bom, a gente também estourou um pouquinho, $1.12 aqui. Uma coisa interessante que eu faço diferente, tá? Entre o KeyStash e a Vercel. A Vercel, todos os projetos ficam juntos na mesma organization. Já no Upstash, eu consigo separar, né? Porque eu preciso separar as filas, eu já separei em organization diferente. Então, esse é o único que a gente extrapolou. E, na verdade, é o único projeto que está puxando aqui também esse uso, tá? Então, é o mesmo projeto. Provavelmente ele que vai sair daqui da minha conta primeiro, né? Então, qual que é o próximo passo que eu vou fazer aqui dentro dessa análise de custos, dessa gestão desses projetos? Uma coisa que é interessante é, como é um projeto que está despontando, né? Que é meu SaaS, que é meio startup, etc. E ele é um CNPJ já, o próximo passo vai ser tirar ele da minha conta geral, né? Da minha conta que eu rodo todos os outros softwares. Então ele vai sair dessa organization na Vercel e eu vou criar uma específica só para ele, né? Então a gente já vai simplificar bastante a questão dos custos aqui. Esse mesmo projeto a gente tem um outro detalhe que é importante, que a gente começou a ter algumas cobranças do CockroachDB, né? Então, que é o banco de dados que a gente usa. Então, por exemplo, teve um cenário interessante, que agosto e setembro a gente teve uma conta de 1.11 e agora de 1.58, né? Então, tá barato ainda, pensando que a gente está acima de 10k nesse caso aqui também. Então, tá valendo bastante a pena. Pensa que a gente está gastando pouquíssimo, né? Então, se a gente fosse ratear a Vercel ali, mais o custo do Upstash, mais o CockroachDB, ficaria super barato, tá? Por que eu não uso Supabase, etc? Porque eu gosto muito mais do pricing aqui do CockroachDB. Então, faz mais sentido para mim manter nesse formato aqui. Bom, qual que é o detalhe? Uma coisa que é bastante importante, e eu sempre gosto de fazer isso, aqui no caso do CockroachDB, e também em todos os outros, eu já deixo preparado para escalar, e sempre que possível, eu deixo com alerta de uso, tá? Então,
pode acontecer alguma coisa estranha, pode alguma coisa explodir, etc. Você quer saber primeiro. Então, eu só fiquei sabendo aqui que eu estava estourando porque a Vercel mandou um e-mail ontem falando, ó, você está com 99% da sua cota usada. E aí eu fui olhar, né? Então, e eles têm e-mails semanais também falando, ó, tá chegando em 50%, etc. Só para ter uma ideia, né, de como que vai funcionar. Uma coisa que é bastante importante, né? Então, esses softwares que eu tenho aqui, eles são possíveis de serem rodados, de serem executados, de serem vendidos de uma maneira serverless, né? Então, eu consigo vender sem ter um servidor. A gente tem outros desafios de implementação, mas, de maneira geral, você consegue implementar mais rápido, você consegue, teoricamente, escalar mais rápido. Então, assim, vale bastante a pena tentar manter a sua stack o mais serverless possível, o mais enxuto possível. Quando não é possível fazer isso, tá? Então, eu tenho um outro software, que eu comecei com um amigo faz uns 2, 3 meses, e o que a gente fez? A gente moveu ele, a gente roda ele na Hostinger, né? Então, a gente tem um servidor lá de 16 GB de RAM, com 8 vCPU, se eu não estou enganado, e a gente roda ele na Hostinger. E aí, uma coisa que é legal, se você quiser, tem aí um descontinho para vocês, tá? Tem um cupom aqui do DevPleno que adiciona mais um desconto aqui para vocês. Mas o que é legal do servidor VPS aqui na Hostinger? Que ele está no Brasil. Então, ele diminui bastante aí a latência, tá? Então, funciona super bem. Tenho comprado bastante por 2 anos e tudo mais, então ele diminui bastante aqui os custos, tá? Então, assim, para um servidor de verdade, né? Então, quando eu não consigo fazer serverless, o que eu estou fazendo é colocar na Hostinger. E aí, uma coisa que é importante, eu também não consigo usar aqui o Upstash, porque eu já estou aqui dentro mesmo. Então, o que eu faço? Por mais que muita gente torça o nariz quando a gente fala isso, é uma máquina com tudo dentro, né? Então, eu rodo o Node.js com o PM2, rodo o Redis aqui dentro, e aí eu rodo o sistema de fila, que é o BullMQ, dentro do Redis, né? Então, com o Redis, para fazer essa distribuição de carga, igual eu faço com o Upstash. O que acontece? O que é importante disso aqui? Também continua barato, tá? Esse SaaS aqui, a gente está em torno de 3K por mês. Então, assim, ainda continua barato, né? Então, a gente está rodando com uma máquina só, isso aqui tudo, né? Então, tá super tranquilo. O que provavelmente aqui a gente vai fazer, né? Então, a gente vai provavelmente ter mais máquinas, quebrar essa carga entre mais máquinas, né? Entre máquinas workers, né? Fazendo o trabalho duro que tem que ser feito. Mas é muito diferente o problema, né? Aqui o custo ele é um pouquinho mais chatinho, né? Porque a gente já começa subindo o servidor. Não é assim também absurdo, porque ele sai... Aqui ele está com 30, para 2 anos ele está com R$32. Então, por mês. Que é barato, dá 5, 6 dólares. Então, assim, ainda está super barato para começar um negócio que gira 3K por mês. Então, assim, vale bastante a pena ir pensando que tipo de problema que você está resolvendo. Tem um detalhe que é bastante importante, porque eu expliquei isso daqui. Porque, na verdade, esse é um tipo de cenário que provavelmente esse software meu aqui que está usando o Upstash, ele vai gerar no futuro. Por quê? A gente faz muito malabarismo no Upstash, né? Então, para conseguir fazer várias operações que a gente faz assíncrona. Então, a gente acaba criando uma carga muito grande, tanto no Upstash quanto na Vercel. Então, um próximo passo aqui que a gente vai ter que fazer, principalmente que a gente está próximo de lançar o aplicativo nativo, que eu preciso saber se a notificação foi mandada ou não, tem vários processos que eu preciso fazer. Provavelmente eu devo substituir a parte de mensageria que eu uso nesse projeto, que usa o Upstash com o Keystash e a Vercel como worker, para alguma coisa nesse sentido aqui. Tá? Então, funciona super bem o BullMQ. Eu estava incrédulo um pouquinho, né? Então a gente começou a testar ele, estava um pouco incrédulo, e ele funciona super bem, né? Então, dá para fazer muita coisa bacana com ele. Tem uma performance animal, tá? Então fica muito legal. A única coisa que também eu recomendo aqui, se você for fazer igual eu fiz aqui, lembra de ligar a persistência do Redis.
né? Então o Redis, por padrão, ele é só memória, né? Então liga a persistência porque você consegue persistir as suas filas e aí você consegue se recuperar aí se acontecer algum problema com o seu servidor, você precisa reiniciar, trocar versão ou algo nesse sentido, você consegue resolver isso aqui também. O que é legal? Aqui eu não estou rodando com Qualify nem nada nesse sentido. Provavelmente a ideia no futuro talvez seja rodar o Qualify aqui, mas a gente vai colocar mais aplicações desse SaaS nesse mesmo servidor, né? Então a gente está separando por subdomínios e a gente tem um Nginx fazendo esse load balancer, né? Então, que ajuda bastante, gerenciando o... Eu nunca sei escrever Nginx direito, mas ele faz o load balancer e ele aponta, né, os subdomínios com SSL para cada máquina, né? Então, o que é legal, tá? Disso aqui tudo, o que é interessante? Do lado esquerdo aqui, desse lado esquerdo, tudo sou eu que cuido, tá? Então, eu faço sozinho. Aqui do lado direito, a gente tem, inclusive, um ex-aluno no DevPlano me ajudando, tá? Então, fazendo uns freelas para mim, junto comigo. Mas essa estrutura inteira é gerida basicamente por mim e mais uma pessoa, um freela nesse caso aqui, né? Então, dá para você fazer junto com o seu serviço, com o seu trabalho aí, normal, né? No horário comercial, dá para você ter SaaS e outras empresas gerando faturamento e sendo bastante lucrativos, né? Então, reparem que se fosse um SaaS só com esse valor, os $20 aqui estaria super baratos, né? Mesmo juntando $1 e $2 aqui do Cockroach. E também, para 3 mil, esse 30 e poucos reais aqui da Hostgator também está super barato, então também vale super a pena. O que é bastante bacana, olha sempre como que está a performance, olha sempre como que está suas filas, tudo aqui, para você entender como que o seu projeto está sendo utilizado. E o mais importante de tudo, por que eu quis trazer esse exemplo para vocês aqui? Se eu não estivesse gerando nada de faturamento, e aí aqui é só uma percepção, né, eu posso considerar que eu não estou mais comercialmente na Vercel, eu voltaria o meu plano para o plano gratuito, daria para ganhar um fôlego maior, eu não teria custo nenhum com Upstash, nem com Keystash, nem com CockroachDB. Então o que acontece? O importante da sua infra aqui é ela escalar para cima e para baixo, né? Principalmente nos primeiros dias. Então é por isso que é legal aqui de pensar sobre isso, que eu conseguiria zerar se simplesmente eu parar de faturar. Então isso é muito importante para você conseguir escalar para cima e escalar para baixo. Tá? Então, ainda vou trazer um pouquinho mais sobre as tecnologias que eu uso em cada um desses softwares, né? Então, eu uso muito o gRPC do lado esquerdo aqui nesse grupo de softwares e aqui é muito mais Node puro, né? Então, dá para trazer um pouquinho dessas experiências também. Mas eu queria trazer para vocês um pouco desses custos. Muita gente está preocupada com custos. Você só precisa se preocupar com custo quando você infla seu custo antes do tempo. Tá? Então, esse é o único momento que você tem que ficar muito atento. Caso contrário, dá para você fazer de forma bastante saudável. Hoje as ferramentas permitem você fazer isso. Dá para ser lucrativo e gastar super pouco aqui. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo. Eu te vejo no próximo. Valeu!